de você. Aleluia. Glórias a Deus. Vou ler mais uma passagem bíblica aqui para o seu coração, que se encontra lá em Lucas, capítulo 6, versículo do 28 ao 38. Ouça o que essa mensagem fala ao seu coração. Eu te aceito, ele diz, eu te amo. Bendizeis os que vós maldizem e orai pelos que vós caluniam. Ao que te ferir numa face oferece também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não os tomes a pedir. E como vós quereis que os homens vós façam, da mesma maneira fazeis vós também. E se amardes ao que vós amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem a que vós fazeis bem, que recompensa tereis? Também os que pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar o receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amais, pois, aos vossos inimigos e fazeis o bem, e emprestais sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julguei e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e saltais vós ambos. Dai e sei vós a dado boas medidas, recalçadas, sacudar e transbordai vós. Darão, porque com a mesma medida com que medires, também vós medirão de vós. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, essa leitura ela vem do versículo 6, do capítulo 6 de Lucas. Ela vai até o 49, mas hoje eu deixei apenas do 38, do versículo 28 ao 38. Essa mensagem, ela já vem falando o sermão da montanha. Lá do versículo, a partir do versículo 17, ele fala do sermão da montanha. Mas eu apenas deixei do versículo 28 ao 31. Pois eu achei muito lindo essa mensagem, a qual vem falando de bendizer os que vós maldizem e orai pelos que vós caluniam. Meus amados, porque se nós amar quem nos ama, é muito fácil, né? Mas dificilmente é nós amar quem nos odeia, aqueles que não querem ver o nosso bem, a nossa prosperidade. Tem pessoas que torcem tanto pela nossa queda. Pessoas usadas pelo inimigo, eles torcem tanto pela nossa queda para ver nós no chão.
Mas Deus é tão maravilhoso, Jesus Cristo é tão misericordioso, que por nós estarmos na presença dele, por nós estar fazendo a vontade do nosso Criador, o Senhor tem nos mantido de pé. Porque a vontade do inimigo é ver nós no chão, caído. Mas a única coisa que nós fazemos prostrado no chão é exaltando aquele que nos tirou da lama. Por isso que o Senhor tem nos mantido de pé. Porque a vontade do inimigo é ver nós no chão. Por isso que a mensagem vem falar: bendizeis os que vós maldizem e orai pelos que vós caluniam. Que cada um de nós não nos incomodemos com a calúnia, com as tramóias do inimigo. E sempre que nós oremos, sempre por aquelas pessoas que viram a face para nós. Que nós continue orando, que você continue orando por aquela pessoa que vira a face para o seu lado. Apresente aquela pessoa a Deus e diga: Senhor, abençoa aquela criatura e mostra para ela que o Senhor é Deus na vida dela. Pai querido, eu quero nesse momento te apresentar aquela pessoa que me calunia, que me diminui, que me defama pelas costas, que fala mal de mim, que me persegue, que me aponta, que me acusa, que fala mal da minha pessoa. Apresente essa pessoa a Deus, para que Deus venha ter misericórdia dela e ela não abra a boca dando lugar ao inimigo para usá-lo. Porque muitas pessoas abrem a boca e deixam o inimigo usar. Colocar palavras na sua boca que não é do seu coração, nem da sua índole. Porque Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Se abrirmos a nossa boca e deixarmos o inimigo nos usar, ele usa conforme ele quiser. E depois é você quem tem que prestar conta, não é o inimigo não. Quem vai prestar conta dos meus atos e dos seus atos é eu e você. Porque nós abrimos a boca e demos lugar ao inimigo. Nós abrimos o nosso coração e demos lugar à ira, à maldade, à malícia. Quem vai prestar conta é eu e você. Então todo aquele que tiver mágoa, tiver ódio de alguém, orem por ela. Perdoe e diga: Senhor, aquela pessoa de mim está perdoada. Eu não guardo nenhuma mágoa dela. Eu não guardo nenhuma mágoa dele. Não guarde mágoa, não guarde rancor. E sempre esteja orando pelaquela pessoa que vira a face para você quando te vê. Não se incomode, porque no tempo de Deus ela vai colher exatamente o que plantou. Continue fazendo o bem, porque aquela pessoa ela vai colher exatamente o que ela semeou. Então, faça sempre o bem, plante sempre a semente do amor, para que a sua colheita seja maravilhosa. No versículo 29, a mensagem vem dizer, versículo 29 do capítulo 6 de Lucas: ao que te ferir numa face, oferece também a outra, e ao que te houve tirado a capa, nem a túnica recuse. Meus amados, quando a palavra diz: se bateres numa face, dai a outra. Não é quando alguém nos bater que nós devemos dar a outra, não. A mensagem aqui ela está dizendo que quando alguém nos ferir, nós não paguemos com a mesma moeda. Se alguém nos ferir de alguma forma, batendo, espancando, ou caluniando, ou fazendo algo que nós não gostamos, levantando falso,
que nós não faça da mesma forma para que nós não se iguale a ele ou a ela. Mas que nós faça diferente na presença do Senhor e no oculto, para que ninguém veja. Apresente aquela pessoa a Deus e diga: Senhor, tu tem visto aquela pessoa, o que ela faz e o que ela fala ao meu respeito. Então eu te apresento, meu Pai, aquela situação, aquela pessoa, para que o Senhor venha tirar do coração dela toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio que ela tem contra mim. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, meus amados. A maldade, as palavras que saem da nossa boca, é porque nós demos lugar ao inimigo, e o inimigo planta dissensão entre você e o seu irmão, entre você e a sua irmã, entre você, o seu vizinho, o seu amigo, seu companheiro de trabalho. É porque eu e você demos lugar. Nós não devemos dar lugar ao inimigo. Porque o inimigo é assim: Jesus, para entrar, ele bate e pede para entrar. Jesus bate e pede para entrar. O inimigo não. O inimigo entra, faz a bagunça e depois você que se vire para organizar. Então não dê lugar ao inimigo. Não abra a sua boca e dê lugar ao inimigo para ele falar o que ele quiser, não. Porque tudo que eu e você falarmos, se não formos de Deus, nós prestamos conta. No versículo 30, e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. Se você der algo a alguém, ou fizer algo para alguém, não faça no intuito de receber, não, do homem, mas faça porque Jesus tem nos dado o que de mais maravilhoso nós temos, a vida. O Senhor nos deu para que nós cuide. O Senhor deu a nossa casa para que nós cuide, como o Senhor deu a nossa vida. O Senhor deu o carro para que nós cuide. O Senhor deu a bicicleta para que nós cuide. O Senhor deu o emprego para que nós cuide. O Senhor deu a fazenda, mas é para que nós cuide. Porque nada aqui nessa terra é nosso. O Senhor deu o filho, mas Ele deu apenas o filho para nós cuidar. Não é nosso. O Senhor deu para que nós cuidemos. Tudo é do Pai, tudo é dele. Tudo é dele. Então, se tudo é ele, toda a honra e toda a glória é para ele. Versículo 31 do capítulo 6 de Lucas. E como vós quereis que os homens vós façam, da mesma maneira fazei-os vós também. Como você quer que o seu próximo lhe trate? Tem pessoas que querem ser bem tratados, bem recebidos, bem recepcionados, né? Tem pessoas que querem ser bem atendidas onde quer que vá. Mas nem sempre atende as pessoas como elas merecem. Nós vemos pessoas passarem por tal necessidade, e muitas das vezes não é necessidade de pão, não, é necessidade da presença de Deus, porque muitos aos seus olhos são ricos, muitos aos seus olhos por terem uma boa casa, por ter uma boa vida, se acham ricos. Muitos, por ter uma boa aparência, se acham bonitos. Mas o mais lindo de tudo isso, o mais lindo, foi a maneira que Deus fez, dando o seu único filho por amor de todos nós.
Ele deu e ele não te obriga a você aceitar o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida, não. Jesus não te obriga a você servi-lo. Mas Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Muitos dizem, eu tenho Deus. Você tem Deus, mas você não aceita o Filho dele como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem Deus. Você diz que tem Deus, mas você só quer o bem para você. Quando é para os outros, aí você diz, não, eu tô de boa, ele que se vire. Fulano que se vire, Deus pulo dele, Deus pulo dela. Não, meus amados. Jesus quer que, como ele serve a nós com amor, com alegria, nós façamos para o nosso próximo também. Ah, mas eu vou pegar o que é meu e dar para aquele que não tem responsabilidade? Que pegou o que tinha e jogou fora? Não. Meu irmão, minha irmã, se você não quer ajudar alguém colocando a mão no seu bolso e dando algo a alguém, faça como Jesus fez. O que Jesus fazia pela humanidade? Jesus tinha misericórdia. Jesus é misericordioso com a humanidade. Jesus as orava, buscando o Pai. Você está achando que Jesus não via o que a humanidade fazia quando ele estava na terra? Mesmo assim é hoje. Jesus está vendo o que nós estamos fazendo de errado. Jesus sabe de tudo que eu faço de errado. Jesus sabe de tudo que você faz de errado. Jesus sabe de tudo que nós fazemos que não é do seu agrado. Pedro negou a Jesus, mas nem por isso Jesus o abandonou. Nós vemos que logo depois, Pedro foi cheio do Espírito Santo. Daí então Pedro, por onde passava até a sombra dele, curava. E Pedro não tinha negado a Jesus, mas Jesus o abandonou, não. Pedro viu que tinha negado a Jesus, e quando ele viu que tinha negado, daí começou ele a se arrepender. Comecem a se arrepender, para que do mesmo jeito que Deus faz com você, você faça com o seu próximo. Da mesma forma que você quer que as pessoas lhe tratem, você tratem as pessoas. Eu tenho visto pessoas que diziam ser meus amigos, hoje eles não me dão mais um bom dia. Eu não me incomodo com isso, sabe por quê? Porque eu continuo sendo amigo deles. Eu continuo sendo o mesmo amigo, orando por eles, pedindo a Deus que abençoe a vida deles, a casa deles e a família deles. E se pessoas se afastaram de mim, pessoas foram tiradas do meu caminho, é porque o Senhor sabia que aquelas pessoas não eram bom para estar junto comigo. Se pessoas foram afastados de você, porque aquela pessoa não era bom para estar do seu lado. Então, não se incomode se pessoas saíram de redor de você. Sabe por quê? Porque perto de mim só está aquelas pessoas que verdadeiramente são meus amigos. Jesus é tão bom que ele só deixou perto de mim aquelas pessoas sinceras. Aquelas pessoas que não eram meus verdadeiros amigos, nunca foram. Jesus tirou todos eles. Jesus tirou todos aqueles que diziam ser meus amigos. Jesus me tirou porque eles não eram meus amigos. Mas os verdadeiros amigos, mesmo longe, eles ainda dizem: bom dia, Jair, tudo bem? Como é que você está? Mas os falsos
Todos eles arrumam uma ocupação. Dizem que não dá um bom dia por causa da correria. Olha a desculpa que o falso amigo dá. Ô, meu amigo, eu não falei mais com você porque está uma correria grande. Olha o tamanho da falsidade. Olha o tamanho da falsidade de um falso amigo. O que custa eu pegar o meu telefone e dizer: bom dia, meu amigo, como é que você está? Não custa nada. Os verdadeiros amigos, Deus colocou e deixou eles na minha vida, até hoje. Mas aqueles que diziam ser meus amigos e se afastaram, eu continuo orando por eles, pedindo a Deus que coloquem pessoas boas na vida deles, para que eles vejam que Deus é maravilhoso na vida deles. Meus amados, e é o que eu quero de todos, é que mesmo que nós não estejamos mais juntos, não estejamos mais tendo muitos contatos, ore por mim enquanto eu oro por vocês. Entregue a minha vida a Jesus como eu entrego a sua. Para que Jesus venha ter misericórdia de mim, de você, da minha casa, da sua casa, da minha família e da sua família. Porque a palavra aqui está dizendo que e como vós quereis que os homens vós façais, da mesma maneira fazei-lhes vós também. Eu não busco amizade por causa de bens materiais, não. Eu busco amizades verdadeiras. Uma amizade para mim, que só é minha amizade, só é meu amigo quando eu preciso dele. Fulano só é meu amigo quando eu estou na necessidade. Fulano só é meu amigo quando eu preciso dele. Aí eu vou lá e ele me atende. Rapaz, fulano é meu amigo, eu precisei dele e ele me ajudou. Amigo é aquele que se importa, como Jesus se importa com todos nós, mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós tendo errado. Jesus está do nosso lado. Mesmo nós sendo uma mera criatura, uma minúscula criatura, Jesus nos chama de filhinho. Esse verdadeiramente é um amigo. Jesus é o meu, é o seu, é o nosso amigo. O versículo 32. E se amardes aos que vós amam, que recompensa tereis? Aí onde vem a parte do amigo. Que recompensa tereis se eu gostar de você só porque você faz o bem para mim? Eu tenho que gostar de você mesmo quando você faz algo que eu não gostei. Porque como a palavra de Deus fala que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então ame seu amigo, independente do que ele fez, independente do erro que ele cometeu. Não é porque eu cometi um erro que todos os meus amigos me abandonaram, que eu vou abandonar a nenhum daqueles que um dia me abandonaram. Eu cometi um grande erro na minha vida e vários outros erros eu cometi. Mas mesmo assim, Jesus me perdoou. É por isso que eu não me incomodo com o julgamento do homem. Eu não me incomodo com a maneira que as pessoas me julgam. Porque da mesma medida com que eles estão me medindo, eles serão medidos. Da mesma maneira com que eles me julgam, eles vão ser julgados. Eu não me incomodo. Porque a palavra de Deus fala aqui. Se nós amarmos as pessoas que fazem o bem, não está certo. Nós temos que amar o nosso inimigo.
É difícil, não é? Amar o inimigo. Como é que eu vou amar a pessoa que quer o meu mal? Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que ia ser entregue na cruz. O que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa a multidão, Pai. Ela não sabe o que faz. Perdoa. Perdoa para que Jesus venha te perdoar. Amém? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vós fazei bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Eles só amam quem os ama. Que recompensa terei eu? Se eu for amar só quem me ama. Eu tenho que amar aqueles que me desprezaram. Aqueles que me caluniaram. Aqueles que falam mal de mim. Aqueles que não querem o meu bem. Eu tenho que amar, eu tenho que entregar a vida deles a Jesus todos os dias. Pai, abençoa aqueles que viram as costas para mim. Abençoa aqueles que viram a face para mim, Senhor. O que eu e você temos que fazer é isso, amar aquele que nos odeia. Porque Jesus nos ama mesmo nós sendo falhos. Não é porque eu e você somos servos do Senhor, somos evangélicos, que nós somos perfeitos, não. Aí é que nós erramos. Porque todos os dias a mensagem fala conosco. Todos os dias, toda hora que nós abrimos a mensagem ou quando nós estamos meditando, a palavra fala conosco. E eu tenho me sentido uma mera criatura, uma minúscula criatura, quando eu ouço a palavra. Quando eu estou lendo a palavra, aí eu leio, depois de algum tempo eu vou meditar naquela passagem, naquela palavra, e eu vejo o quanto eu sou fraco, o quanto eu sou falho, diante de um Deus tão tremendo, de um Deus tão bom, tão maravilhoso. Aí é que eu vejo o tamanho do amor do meu Deus para comigo. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo uma minúscula criatura, falha, fraca, o Senhor me ama. Eu sou grato a Ele por me amar. Mesmo eu sendo fraco, o Senhor me ama, o Senhor cuida de mim. Versículo 34, e se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa terei também os pecadores? Emprestam os pecadores para tornarem a receber outro tanto. Muitos dão já na intenção de receber em dobro. Então o que Deus quer que nós faça é que nós dê, nós doe, se doe em oração, adote alguém nas nossas orações, adote um filho para orar por ele, adote uma pessoa como seu filho de oração. Versículo 35, amais, pois, aos vossos inimigos e fazei o bem, e emprestais sem nada esperades, e será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Oh, aleluia. Eu vou repetir aqui o versículo 35, pois é muito lindo. Amais, capítulo 6 de Lucas, versículo 35. Amais, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestais sem nada esperais. E será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Olha o quanto Jesus é maravilhoso comigo e com você. Mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pessoas minúsculas, pessoas fracas, sem força, sem fé, o Senhor nos ama de tal maneira. Muito, muito, muito o Senhor nos ama. E Ele é bom até com os maus e ingratos. Olha como Jesus é bom, olha como Jesus é maravilhoso. 36. Sedes, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Isso aqui é o Senhor nos ensinando a nós ser pessoas melhores, mesmo com aqueles que querem ver a nossa queda, ver a nossa derrota. Que nós orem por aqueles que querem ver a nossa derrota. Porque se nós estivermos na presença do nosso Criador, ainda que nós caia, nós não ficaremos prostrados. Ainda que nós caímos, nós não ficaremos prostrados. Porque nós servimos a um Deus grande, poderoso e misericordioso. Ainda que nós caia, nós não ficaremos prostrados. Versículo 37, olha o que a mensagem fala. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltais vós. Não julgue a ninguém. Não condene a ninguém. Repreenda a maldade do seu coração. Peça a Deus para que Ele venha tirar de você aquilo que impede a aproximação do Senhor, do Espírito Santo na sua vida. Se você não é evangélico ainda, se você assistiu esse vídeo até aqui, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Para você ver e entender o que Jesus fala dentro dessa mensagem. Porque talvez você não está entendendo, talvez você não as entenda. Mas Jesus, Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Ele quer que nós não julguemos a ninguém. Porque com a medida que nós julgar, com a medida que nós medir, nós vamos ser medidos. Com a medida que nós julgar alguém, nós vamos ser julgados. Versículo 38. Dai e se vós há dado, boa medida, recalçadas, sacuda e transbordando, vós darão, porque com o mesma medida com que medires também vós medirão a vós. Meus queridos e amados irmãos e amigos, jovens, adolescentes, eu quero dizer para você que essa mensagem ela vem falar da medida do amor, da misericórdia e da bondade de Jesus para com cada um de nós. Então não julgue para que não serei julgado da mesma forma. Não meça a ninguém para você não ser medido da mesma forma. Porque muitas são as afrontas do inimigo. Pessoas fracas, o inimigo se apodera delas para usá-las. E quanto mais o inimigo vê você próximo de pessoa, mais o inimigo vai tentar te afastar dela e afastar elas de você. Porque o inimigo não quer ver a alegria nem a felicidade de ninguém. E Jesus nos criou, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E por amor de nós, Ele entregou o seu único Filho, para que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, entregando o seu Filho. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Porque Deus é maravilhoso e Ele te ama do jeito que tu és. Não pare porque alguém não gosta de você. Não pare porque alguém te discriminou.
Não pare porque alguém não gosta de você. Não pare porque alguém te calunia. Não pare porque alguém falou mal de você. Não pare porque alguém te jogou pedras. Mas aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E o Senhor te dará proteção, te dará sabedoria para que você possa desviar de todas essas pedradas, de todas essas acusações. Porque quando você aceitar a Jesus, você vai ver o grande advogado que você tem. Bom, lindo e maravilhoso Jesus é. Querido e amado Deus, Pai da glória, Pai misericordioso, até aqui me usou o Senhor nessa palavra, meu Pai. Abençoa a minha vida, a minha casa e a minha família. Abençoa cada um que ouviu essa mensagem até aqui, meu Pai. Pai, abençoa aqueles que se encontram nos hospitais à espera de um transplante. Abençoa aqueles que se encontram enfermos à espera da cura, meu Pai. Pai querido, abençoa o lado dos idosos. Abençoa aquelas pessoas que se encontram em situação de rua, meu Pai. Abençoa aqueles que se encontram nos presídios, meu Pai. Dê uma oportunidade àqueles que verdadeiramente estão arrependidos, meu Pai. Pai querido, abençoa aquela mãe que tem orado pelos seus filhos. Abençoa aqueles filhos que têm orado pelos seus pais, pelas suas mães. Pai querido, abençoa, meu Pai, aquela mãe que tem orado pelo seu filho alcoólatra, pelo seu filho drogado, pelo seu marido drogado, pelo seu marido alcoólatra, pelo seu marido adúltero. Pai querido, abençoa, Pai, aquele país que se encontra em causa de desastre natural, que muitas pessoas perderam seus familiares. Pai, perderam filhos, filhos perderam os pais. Amigos perderam amigos. E daí por diante, meu Pai. Pai querido, abençoa, meu Pai, os meus vizinhos. Abençoa todos eles em nome de Jesus. Abençoa, protege e livra eles de todo o mal, meu Pai. Abençoa os nossos vizinhos, curando, libertando eles, meu Pai. Pai querido, abençoa os meus vizinhos que se encontram enfermos, meu Pai. Chega com cura, com libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.